Bom dia! Hoje nós vamos dar início ao módulo 2 da disciplina matemática, começando com os sólidos geométricos. A gente vai reconhecer poliedros, reconhecer cone, cilindro, esfera como corpos redondos, associar poliedros a corpos redondos, a planificação correspondente da superfície de cada um, reconhecer o centímetro cúbico, metro cúbico como unidade de medida volume e compreender a relação entre volume e capacidade. Olhando isso aqui, olhando essa imagem, vocês acham que essa fotografia está mostrando que ambiente de trabalho? Tipo assim, isso é um hospital, isso é uma escola, o que é isso? Não. Uma casa. Não, tá, não. Vamos partir do princípio. Ali é uma casinha. Uma casinha de quê? Que material ela está sendo feita? Madeira? Isso, madeira. E geralmente as pessoas que trabalham com madeira, elas trabalham aonde? Como que é o nome? Marceneiro. Isso, então é uma marcenaria. Aqui vocês conseguem identificar os sólidos geométricos que aparecem? Sim. Tá, sim, mas o que quais são as figuras aí que aparecem? Ó, nós temos aqui um cilindro, tá? Nós temos aqui cubinhos. Nós vamos ver isso, a diferença de figuras planas para corpos redondos, tá bom? Então vamos passar para a próxima página. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que figuras geométricas, sólidos geométricos, eles partem de uma face deles é de uma figura plana. Exemplo, para ficar melhor para vocês entenderem. A gente tem um retângulo, né? Vou desenhar aqui. Isso aqui é um retângulo, certo? Que eu desenhei aqui de amarelinho. Isso é um retângulo. Isso é uma figura plana. Agora, que figura sólido geométrica que é montado com vários retângulos? São os paralelepípedos. Os sólidos geométricos são aquelas figuras que a gente vê as várias faces dele, tá? Por exemplo, um dado. Um dado, ele é um sólido geométrico, porque o dado ele é formado por vários quadradinhos, tá? Então, o nome da figura sólido geométrico do dado é cubo, tá? É cubo. Então, o cubo, ele é formado por vários quadradinhos, tá? O retângulo, ele é uma figura plana. E o paralelepípedo, que é essa figura que a gente está vendo aqui primeiro, o paralelepípedo, ele é um sólido geométrico que é formado por alguns retângulos e alguns quadradinhos, tá? Então, outra figura sólida geométrica, uma bola de futebol. Bola de futebol, qualquer bola de basquete, bola de vôlei, ela representa um sólido geométrico. Que sólido geométrico que ela representa? Uma esfera, tá? É diferente disso aqui, meus amores. Ó, isso aqui que vocês estão vendo. Isso não é uma esfera, isso é um círculo. E o círculo, ele é uma figura plana. A esfera é uma figura sólido geométrico. Uma lata de leite. Leite em pó, tá? Uma lata de leite em pó. Ela representa o quê? Um cilindro, tá? Ela é um cilindro. Ela é um sólido geométrico. O cascão que a gente toma sorvete, ele é um cone. Também é uma figura, também é um sólido geométrico. Aqui de rosinha, ó, nós estamos vendo uma pirâmide, né? A pirâmide é um sólido geométrico, tá? Então, os sólidos geométricos são aqueles que a gente vê os vários lados deles,
como que eles são formados, de quais figuras. Por exemplo, olha a minha cola. Tá vendo? A minha cola. O meu tubinho de cola. Quem sabe me dizer qual é o sólido geométrico que ele representa? Isso aí. Ele é um cilindro. Agora, olha o meu apontadorzinho. O meu apontadorzinho, ele parece com o quê? Retângulo. Ele parece com um cubo. Não, ele é maior um pouquinho que um cubo. Ele não é retângulo. Retângulo é um dos lados dele. Ele é um paralelepípedo. Isso aí, ele representa um paralelepípedo. Olhando assim, a grosso modo, não dá pra ver porque ele é pequenininho, mas ó, ele tem aqui em cima da mesma medida daqui de baixo. Agora, esse lado e esse lado, esses dois têm a mesma medida, mas é diferente do de cima e de baixo, tá? Então, isso constitui um sólido geométrico. E o sólido geométrico, ele vai ser dividido em corpos redondos e poliedros. Qual a diferença de um para o outro? Olha o nome, corpos redondos. O que que te faz pensar nisso, em corpos redondos? Fala o que vier à cabeça. Vou tirar do plural. Um corpo redondo. O que é um corpo redondo? É um... Não. Uma bola? Vamos botar assim, uma bola, uma esfera. Se eu pegar essa bola e botar num lugar não muito retinho, botar meio inclinadinho, o que vai acontecer com essa esfera? Ela vai girar. E isso, ela vai rolar, né? Então, basicamente, a grosso modo, querendo dizer, é que os corpos redondos são aqueles que eles podem girar sem dificuldade, tá? Tipo um cone, tipo um cilindro, tipo uma esfera. Agora, vocês acham que se eu pegar esse apontadorzinho, ó, e eu botar ele aqui meio inclinadinho, se eu não fizer força, ele vai girar sozinho? Não, vai ficar paradinho. Ele vai ficar paradinho. Então, isso é um poliedro, tá? Isso é um poliedro. O cubo, o paralelepípedo, a pirâmide. Ah, tia, mas eles rolam sim. Eles só vão rolar se você fizer força. Diferente dos corpos redondos, se você botar numa determinada posição, eles vão rolar, tá bom? Então, agora a gente vai dar uma olhadinha. Nossa, que não é nem tanta força. Não, força é qualquer impulso que você dá, meu amor. Geralmente a gente liga a palavra força a algo muito forte. Não, mas qualquer forcinha que você faz, por mínima que seja, ela gera uma ação, ok? Agora vamos ver aqui, ó. Prismas e pirâmides. Observe as figuras a seguir. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figuras sólidos geométricos. Ó, essas figuras que lembram sólidos geométricos são exemplos de poliedros. Elas possuem vértices, arestas e todas as suas faces são polígonos. Polígonos são aquelas paradinhas que tem alguns lados, tá? Tipo quadrado, triângulo, retângulo, ok? E mais pra frente a gente vai relembrar o que são vértices e arestas, tá? Agora, na primeira questão, tá falando assim, ó, contorne apenas figuras que são exemplos de poliedros. Relembrando que poliedros são aqueles que não rolam com facilidade. Então, nós temos aqui essas 3 figuras aqui. Tinha marcado. Isso, ok. Ó, tá vendo aqui? De lilás eu tenho um cone, de azul eu tenho uma esfera, de verdinho eu tenho um cilindro. Agora vamos dar uma olhadinha mais aqui embaixo, olha. Vamos dar uma grifadinha aqui, por favor. Os prismas são poliedros. As faces laterais dos prismas, vamos grifar, ó. As faces laterais dos prismas são retângulos. As bases são polígonos idênticos. Então, quer dizer, a base
desse poliedro é a mesma figura. Então, a base... Ah, tio, o que é base? A base, basicamente, é isso aqui, ó, o lugar que ele é apoiado. Então, se ele apoia embaixo, ele apoia em cima também. Então, se embaixo eu tiver um hexágono, que é uma figura de 6 lados, em cima eu também vou ter um hexágono, ok? Então, tá aqui. Tia, o que é face? Lembra que eu falei que, por exemplo, um retângulo, um paralelepípedo, ele é formado, vou subir aqui rapidinho. Olha o paralelepípedo aqui, tá vendo? Ele é formado por retângulos, e ele é formado por quadrados. Como que eu identifico isso aqui? Esse negócio aqui, ó, que eu vou colorir aqui, tá vendo? Isso é uma face, é um retângulo, tá? Então, esse paralelepípedo, ele é feito de uma, duas, três, quatro retângulos e 2 quadrados. Se eu pegar 4 retângulos e 2 quadrados, eu vou conseguir montar um paralelepípedo. Agora, olha essa pirâmide aqui. Eu quero que vocês olhem essa e olhem essa. As duas são pirâmides, porém elas têm duas diferenças. Vamos ver aqui, ó. Essa pirâmide, olha a base dela, a parte que ela tá encostada no chão. Não, não é isso não. Olha essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que é a base. Que figura é essa aqui? Que eu risquei aqui de vermelhinho, gente. Não. Figura plana. Isso é o quê? Triângulo. Isso, ele é um triângulo. Agora, vamos olhar essa pirâmide aqui. Ó, vou fazer o desenho aqui para vocês verem a base dele. Eu acho que ficou um retângulo. Não é retângulo, não. É o irmão do retângulo. É porque ficou muito grande. A base dele pode ser um retângulo ou um... Quadrado. Isso. Isso. Então, vocês estão vendo? Os dois são pirâmides, porém a base é diferente. Um tem a base, a gente dá o nome de triangular, né? Porque é do triângulo. E a outra tem uma base que é retangular ou quadrangular. Porque vai ter base, a base vai ser um quadrado ou um retângulo, tá vendo a diferença? Os dois vão ser pirâmides, tá? Agora é igual essa figura aqui. Essa figura é um prisma. E olha aqui, vou mostrar aqui a base de vocês. Vamos contar os lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem uma base, a base dele é uma figura que tem 5 lados. Uma figura que tem 5 lados é chamado pentágono. Então, isso aqui é um prisma de base pentagonal, ok? Então, vamos descer aqui. Então, a gente já viu que os prismas, eles são formados, os ladinhos deles são formados por retângulos, tá? E a base vai ser igual. Se embaixo eu tenho um polígono de 5 lados, em cima ele vai ser 5 lados também, tá? Agora, vamos aqui. Vamos ver aqui embaixo agora a pirâmide. As pirâmides também são poliedros. Toda pirâmide tem apenas uma base, diferente do poliedro. O poliedro tem uma base embaixo e uma base em cima que você pode virar e ela vai ficar do mesmo jeitinho, tá? Independente. Agora, a pirâmide não. A pirâmide ela só tem uma base. O outro lado dela é o biquinho, aonde junta os triângulos que formam a pirâmide. Então, tá aqui, ó. Vamos grifar também as faces laterais de uma pirâmide são triângulos com um vértice comum. Aqui, ó, olha o pontinho aqui, vértice. O que é vértice? É o encontro das retas que formam a figura, tá? Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho um vértice. Vocês estão olhando para cá, gente? Aqui eu tenho um vértice, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro e assim sucessivamente. Diferente da pirâmide. A pirâmide nós vamos pegar triângulos, vamos unir e lá na pontinha, lá no biquinho, a gente só tem um vértice, ok? Aqui, gente, na segunda questão, tá falando, observe as figuras abaixo e faça o que se pede. Tá pedindo aqui, ó, pinte de verde aquelas que representam prismas, relembrando que prismas são aquelas que os lados
são formados por retângulos, e de amarelo as que representam pirâmides, né? As pirâmides, elas são enquanto os prismas, os lados, né, as faces são feitas de retângulo, as pirâmides, as faces, né, são feitas de triângulos. Então aqui a gente tem. Aí alguém pode falar assim: "Ah, tia, mas ficaram algumas figuras sem pintar". É porque não tá dentro nem de uma coisa nem de outra que foi solicitado, né? Nós pedimos pirâmides e prismas. O que não tá pintado é porque não é nem pirâmide nem prisma. Agora, na letra B, complete o quadro abaixo. Quantidade de vértices da base e quantidade total de vértices. Aqui, o prisma de base triangular, a base dele tem 3 vértices e o total de vértices da figura, 6. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui. Ó. A base, que é aqui embaixo, ó. 1. Porque o vértice é o encontro, gente, das linhas que formam a figura. Então, tipo assim, ó, um triângulo. Ó, o triângulo. Aqui eu tenho um tracinho, aqui eu tenho outro tracinho e aqui eu tenho outro tracinho. Eu tenho 3 traços. Então, o encontro deles, ó, eu tenho um encontro aqui e outro encontro aqui. Então, essa figura eu tenho 3 vértices, tá? É o que a gente vai ver aqui agora. Aqui embaixo, que é a base, ó, eu tenho um encontro aqui, outro aqui. Então, eu encontrei 3 vértices. Agora, eu quero da figura toda. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aqui eu tenho 4. Então, gente, esse aqui... eu já dei a colinha. Esse aqui é a pirâmide de base triangular, tá, meus amores? Essa é a pirâmide. Ó, essa aqui, ó. Pirâmide de base triangular, tá vendo? Ele tem 3 vértices na base e a figura total tem 4. Vou falar aqui de novo, ó. Tá vendo esses 3 pontinhos verde? É a base. O que eu circulei de amarelinho é o total da figura. Então, agora a gente vai... O exemplo é prisma de base triangular. Aqui. Prisma de base triangular. Ok? Então, a base, ó. 1, 2, 3. Agora, o da figura inteira. Vou circular, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí. 6 vértices no total e 3 vértices na base. Agora aqui, o outro lá tá perguntando o cubo. O cubo. O cubo tem quantos vértices na base? Ó, 1, 2, 3, 4. E no total? Vou botar aqui de azulzinho. Esses 4, né? 1, 2, 3, 4. Agora aqui em cima. 1, 2, 3, 4. Isso, né? 4 e 4, 8. Muito bem. Deu para entender, gente, como é que a gente acha? Como a gente acha os vértices? Então, tá aqui para a gente poder conferir. Na letra C, tá pedindo para a gente encontrar as regularidades. Quer dizer, o que os prismas têm em comum e o que as pirâmides têm em comum referente aos vértices. Então, o que a gente observa? Que o número total de vértices dos prismas é o dobro das suas bases, tá? O número total dos vértices dos prismas é o dobro da sua base. Então, se eu tenho um prisma de base 3, com 3 vértices, o vértice total dele vai ser 6, porque é o dobro. E o número total de vértices das pirâmides é o número de vértices da base mais 1. Então, tipo assim, se a base da pirâmide é 3, o vértice total dele vai ser 3 mais 1, vai dar 4. Ah, a base dele é 4.
né, de vértice. Então, vou pegar 4 mais 1, o total de vértices da figura é 5. Então, os prismas, o total de vértices da figura vai ser o total de vértices da sua base vezes 2, é o dobro. Ah, eu tenho um prisma de base 5. A base tem 5 vértices. Então, a figura total vai ter 10. Tá? Porque o prisma é a quantidade de vértices da base vezes 2, é o dobro. Já as pirâmides vai ser o número de vértices que tem na base mais 1. Ah, ele é uma pirâmide de base retangular. O retângulo tem 4 vértices, então vai ser 4 mais 1. Então a pirâmide, o total da pirâmide de vértices da pirâmide vai ser 5. Aqui, gente, a gente vai ver sobre planificação, ok? Então, vocês estão vendo aqui o YouTube? Tá aparecendo? Então, vamos lá que eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Silencinho aí. Oi, queridos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre planificação. Você já aprendeu o que são sólidos geométricos, certo? Nós vimos que existem os prismas, que são estes daqui. Vimos que existem as pirâmides, que tem as pirâmides quadrangular, triangular, como essa daqui, por exemplo, é uma pirâmide. Vimos também que existe o cone, a esfera, o cilindro. Então, isso você já aprendeu. E quais são as partes dos sólidos você também já aprendeu. Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre planificação. O que é planificação? É muito simples. É a mesma coisa que desmontar o sólido e fazer dele uma figura plana. Eu trouxe aqui 2 sólidos geométricos que eu montei, eu não colei para poder explicar aqui para vocês. Essa é uma pirâmide, aqui. Essa aqui é uma pirâmide triangular, porque ela tem os 3 lados, tá vendo? E esse aqui é um paralelepípedo. Ele tá aqui também, com todas as suas partes, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai planificar, deixar a figura plana. Olha só. Aí a gente desmonta o sólido, deixa ele plano e vê quantas figuras geométricas tem nele. Então, por exemplo, nesse paralelepípedo, tem 1, 2, 3, 4 retângulos e 2 quadrados. Olha só aqui. E na pirâmide, nós temos aqui 3 triângulos grandes e um triângulo menor. Então, a gente já entendeu como que fica a pirâmide e o paralelepípedo na sua planificação. Qual que é a diferença? A diferença é que eles montados, como esse aqui, ó, tá montadinho aqui, como esse aqui, ele é um sólido, certo? Então, é um paralelepípedo, é um cubo, é uma esfera. Agora, ele planificado, a gente não chama de sólido, a gente chama de figura geométrica. É um retângulo, um quadrado, um triângulo, não é mais uma pirâmide, entendeu? Espero que você tenha conseguido entender bem direitinho como que se chama cada coisa, como são formadas as figuras geométricas, os sólidos, e consiga fazer as suas atividades. Falando do que eu já falei no início da aula de hoje, né? Os sólidos geométricos, eles são formados por figuras planas, que são os nossos triângulos, retângulos, quadrados, círculos, ok? E o que é a planificação? É você desmontando essa figura, tá? Você abrindo ela e olhando todos os lados e ela se torna uma figura plana, porque ela está reta. O sólido geométrico, você vê, né, toca todos a figura em si, ok? Então, tá aqui, veja o presente que a Aline ganhou de Roberta. Assim que a Aline abriu o presente, a caixa se desmontou. Agora eu quero que vocês observem na terceira questão. Eu tenho 4 planificações. Somente uma planificação é a correta para essa figura que a Aline ganhou, tá? Então, eu quero que vocês observem e eu já vou perguntar qual delas vocês acham que é a planificação correta. Agora, vocês vão me dizer qual das figuras representa essa figura de Aline? A figura 1, a 2, a 3 ou a 4? Exatamente, a 4, tá? Ela é formada por alguns retângulos,
1, 2, 3, 4, 5, 6. E um hexágono, que é uma figura de 6 lados. Agora, a Aline está montando uma caixa que será usada para embalar os chocolates que serão oferecidos na sua festa. Olhe a planificação que está na mão dela e vocês vão me dizer qual é a figura, qual é o sólido geométrico que vai ser montado daquela planificação. É a figura 1, a 2, a 3 ou a 4? É a terceira. Isso aí, muito bem, é a terceira. Agora vocês vão para a próxima página, tá? A próxima página vocês vão fazer a ligação das planificações com as suas figuras. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem isso, tá? Nesse objeto, você poderá conhecer melhor as planificações de alguns sólidos geométricos. Clique no desenho sólido, cuja planificação você quer ver. Então, vamos ver como é que fica a planificação do cilindro. Ó, vou abrir o cilindro. Não, eu mostrei os lados do cilindro. Cadê, gente? Aqui, ó, abrindo. Olha como é a planificação do cilindro. Agora nós vamos ver o do cone. Aqui vai mostrando os lados do cone e aqui vamos mostrar a planificação. Vamos lá. Olha como é que fica a planificação do cone. Agora do cubo. O cubo, os ladinhos também são todos iguais, porque ele é formado por vários quadradinhos. A planificação dele, tá ali, a planificação. Ele é feito por 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. 6 quadrados formam um cubo. Vamos ver o paralelepípedo, olhando todos os ladinhos dele. Vamos à planificação. Abrindo. Aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4 retângulos e 2 quadrados. Vamos ver agora a pirâmide de base hexagonal. Hexagonal porque na base dessa pirâmide tem uma figura de 6 lados. Hexágono, 6 lados. Vamos ver como é que vai ficar, gente. Abrindo, ó, parece até aquela nave espacial. Abrimos. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pirâmides e uma figura hexagonal. Vamos lá, agora aqui olhando a pirâmide de base quadrada, vamos ver como é que ela fica abertinha. Ó. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 triângulos e um quadrado. Aqui uma pirâmide de base triangular. Vamos direto para ver como é que ele fica, abertinho. Olha, é feito de 1, 2, 3 triângulos maiores e um menor. Vamos ver o prisma de base hexagonal. Ele é feito de 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos e 2 figuras hexagonais de 6 lados. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, um prisma de base pentagonal, que é uma base de 5 lados. Ele é feito de 1, 2, 3, 4, 5 retângulos e 2 figuras pentagonais de 5 lados. E vamos ver o prisma de base triangular. Olhamos ele, parece o telhadinho de uma casinha, né? Vamos ver, ele vai ficar aberto. Tá aqui. Ele é composto por 3 retângulos e 2 triângulos. Então, agora aqui, para vocês poderem conferir como ficou a planificação com as figuras sólidas geométricas. Tá aí, confiram, espero que vocês tenham acertado. Ok? Agora, na sexta questão, observe ao lado a planificação de um poliedro. Marque um X nas afirmações verdadeiras. Vocês acham que isso aqui
é a planificação de uma pirâmide? Sim. Não sei, vamos ver daqui a pouco. Esse poliedro corresponde à planificação. Essa planificação tem 12 arestas, 8 faces e 6 vértices. Vamos ver aqui as faces, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele não é uma pirâmide, ok? Não é uma pirâmide. O segundo quadrinho, ele é verdadeiro. Isso é um prisma? Não, também não é um prisma, porque o prisma, as faces dele são retângulos. E aqui as faces são triângulos. Por último, é a planificação de um octaedro. Tá aí a curiosidade, isso é um octaedro. A nona questão tá aqui, ó. Descubra o sólido geométrico descrito em cada bloco abaixo. Nós vamos descobrir qual sólido geométrico essas duas fichinhas estão falando. Essa primeira fichinha, ó, a base é um polígono cujo número de lados é igual ao número de faces laterais triangulares. Trocando em miúdos, a base dele e os lados são triangulares. Tanto a base, o que fica embaixo, quanto os ladinhos são triangulares. Vocês acham que sólido geométrico é esse? Embaixo ele é um triângulo e os ladinhos também são um triângulo. Pirâmide. Isso aí, pirâmide, muito bem. Agora a segunda fichinha. As bases dele são polígonos cujo número de lados corresponde ao número de faces laterais. Lembra qual é a figura que tem as faces retangulares? Que as faces, o ladinho, não a base, podendo ser a base também, o ladinho dele é formado por retângulos. Vimos que pirâmides são formadas por triângulos. E essa aqui, que é formada por... Isso, é um paralelepípedo, que é um... Repete aí, Alana. Prisma, isso aí, prisma. Muito bem. Agora, na 10ª questão, eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Com base nos modelos de prismas e pirâmides, a gente vai completar o quadro. Eu vou dar uma colinha, que é o primeiro, que é o cubo. O número de vértices, tá? Que é aquele encontrozinho dos tracinhos. São 8. O número de faces são quantas figuras formam o cubo. O cubo é formado por quantos quadradinhos? São 6, ok? E deixa eu só ver um negocinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou mostrar aqui a vocês, na outra página, nós temos aqui o cubo, tá? Vou relembrar vocês aqui. De amarelinho, vamos botar de azulzinho. Vou mostrar a vocês o que vem a ser as arestas. As arestas são os tracinhos que formam a figura. Ele planificado fica mais complicadinho de você entender, de você contar. Porque ele tá aberto, só que tem lado que junta com o outro e forma um só. Fica mais fácil você ver ele fechadinho. Então, você pode voltar lá nessa página aqui, ó, onde mostra as figuras. Fica mais fácil para vocês contarem. Tá? No computador, no tablet, entrar na Iônica e ver essas planificações para vocês poderem responder, tá? Quantas arestas, quantos vértices e quantas faces. Então, vértices é o encontro, faces é a figura, quantas figuras ele é formado, de quantas figuras ele é formado. E as arestas são os tracinhos que formam ele. Tá? Então... Aqui, ó. Eu tô mostrando aqui onde entra. Aquele negócio que você mostrou. Aham. Ó, tô desenhando um cubinho aqui para ver se a gente consegue contar as arestas, tá? Ó, desenhei um cubo ali e vamos contar as arestas, os tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Ai, Jesus, calma aí, vamos de novo. Vamos de novo. O negocinho saiu aqui da posição. Vou desenhar de novo aqui um cubo pra gente contar as arestas. As arestas são os tracinhos que formam a figura, tá? Vou botar aqui de outra cor. Vamos lá, vamos contar os tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá ali, ó. 12 arestas. Vou marcar de verdinho os vértices. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o número de faces é quantas figuras planas precisa juntar para montar esse cubo, tá? Então, vou botar aqui de vermelhinho, ó. Eu tenho... Imagina que isso é um cubo, tá? Imagina que isso é um cubo. Então, quantas faces eu tenho? Eu tenho em cima, embaixo, na frente, atrás, direita e esquerda. Então, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 faces. Então, agora eu vou dar o tempinho para vocês fazerem o restante dessa questão. Então, tá aqui para vocês conferirem como ficou o resultado dessa questão. Gente, para a gente responder a questão número 11 da próxima página, eu vou explicar a vocês aqui o que aquela questão quer, tá? A questão fala assim, ó, encontre a regularidade sugerida pelos números que você preencheu no quadro anterior. É tipo o que a gente viu na página, vou dizer para vocês, na página 87, que a gente viu aquela questão de que o total dos vértices do prisma é o dobro do vértice da base. Então, aqui, o que tem de parecido com isso, com aquela questão? A questão 11 quer saber a seguinte coisa. Eu pego o número de vértices mais o número de faces, tá? E vou fazer menos 2. Então, vamos lá. 8 mais 6 dá quanto? 14. Isso, 14. Aí, eu vou fazer 14 menos 2. Quanto que dá 14 menos 2? 12. Então, é isso aqui que a outra questão tá falando, ó. Que se eu pegar o número de vértices mais o número de faces e o resultado fazer menos 2, eu vou achar o número de arestas. Vamos ver se dá certo em outro. Aqui, ó. Vértices mais face. Dá quanto aqui? 10 mais 7? 17. Aí, aqui agora eu tenho que fazer menos 2. Dá quanto? 17 menos 2? 15, ó. Agora, vamos aqui nesse aqui, ó. Vértice mais base. 4 mais 4? 8. E vou ter que fazer menos 2. Vai dar quanto? 6. Olha lá, ó. Dá certinho. Se vocês pegarem todos esses números, fizer vértice mais face menos 2, a gente vai achar o número da aresta. Vamos tentar aqui embaixo de novo, ó. 7 mais 7 é igual a 14 menos 2 é igual a 12. Tá aqui. Então, é isso que a próxima questão tá querendo saber, tá? Qual é a regularidade que tem nisso? Vértices mais faces menos 2. Eu acho o número de arestas. Bem interessante isso, né? Então, vocês já sabem, se tiver uma questão tipo essa aqui, se vocês acharem o número dos vértices e o número da face,
É só você somar o resultado menos 2 que você acha o número da aresta, sem precisar contar os tracinhos, tá? Então, vamos aqui montar aqui a nossa respostinha. Vamos botar aqui, ó, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas menos 2. Então, é tipo uma formulazinha aqui assim, ó. Eu botar, ó, vértices mais aresta menos 2 é igual... Só um minutinho. Trocaria as letras pelos números, né? O V de vértices, veria a quantidade de vértices, botaria ali no lugar do V. Veria a quantidade de faces, colocaria no lugar do F. E iria fazer a continha de mais e de menos, tipo uma expressãozinha numérica. E depois eu acharia o total de arestas. Agora, nós vamos ver aqui como... Eu já volto nessa questão aqui em cima, tá, gente? Para vocês verem quais são as afirmações. Aqui nós temos 6 crianças fazendo 6 afirmações, porém somente 3 são as verdadeiras, que são essas 3 primeiras aqui. Então, vocês vão circular conforme está mostrando aqui na figura, tá? Vamos lá, circulando. Circulando, circulando, circulando. Já deu para circular, agora vocês podem terminar a questão anterior. Dando continuidade aqui, corpos redondos. Aqui nós temos exemplos de corpos redondos, né? Temos exemplos de cilindros, de cones, de esfera. Essas figuras que lembram sólidos geométricos são exemplos de corpos redondos. Elas possuem superfícies arredondadas. Na questão número 12, observe a casquinha de sorvete reproduzida ao lado e me diga, a casquinha de sorvete lembra qual corpo redondo? E aí, mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Então, estamos todos de acordo? Um cone. Agora, na letra B, nós temos 4 planificações, tá? 4. Eu quero saber qual das 4 é a planificação do cone. Eu tenho a planificação laranja, a verde, a azul e a roxa. Qual delas é a planificação do cone? Espera a tia terminar de falar, né? Isso aí, é a roxa. Aqui pra mim, no meu monitor, ela tá lilás, mas no livro ela tá roxa. Ok? Então, letra A, cone. E a letra B, a gente vai marcar o roxinho. Agora, nossa última página de hoje. Observe a planificação abaixo e responda as questões. Letra A. Essa planificação é de um poliedro ou de um corpo redondo? De um corpo redondo. Exatamente, ó, de um corpo redondo. Agora, a gente viu essa planificação lá naquele videozinho da FTD, abrindo as figuras. Vocês acham que qual sólido geométrico é essa planificação? Cilindro. Isso aí, muito bem, um cilindro. E agora na letra C, quais são as figuras planas que a gente observa nessa planificação aqui? Quais são as 2 figuras planas que nós estamos vendo aqui? Retângulo e retângulo. Muito bem, retângulo e círculos, parabéns, isso aí. Agora... Na questão número 14, está pedindo para a gente completar as frases com as fichas abaixo. Vocês podem observar que nós temos 3 fichas e 4 respostas. Significa que alguma delas vai se repetir. Então, vamos lá. Na letra A, qual desses 3 tem um vértice? Cilindro. Cilindro? Vamos lá, vamos falando. Mais alguém acha que é cilindro? É o cone.
cone. Isso aí, muito bem. É o cone. Parabéns. Agora, na letra B, qual desses três não tem base? Não tem aquela parte... Muito bem, vocês estão bem espertinho, esfera. Agora, letra C. Qual deles três tem... No caso, cilindro não, porque a gente viu que o cilindro... Perdão, que a esfera não tem base, né? Então, qual dos dois, cone ou cilindro, tem duas bases? Cilindro. Muito bem, cilindro. Agora a gente vai descobrir qual deles vai se repetir, hein? O corpo redondo que não pode ser planificado, quer dizer, não pode ser aberto. Qual dos três? Esfera. Isso aí, parabéns. Fecharam com louvor.